Oi pessoal, aqui é Rodrigo James e hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre Stranger Things, aquela série cuja segunda temporada estreou ontem, sexta-feira, no Netflix, segunda temporada inteira. Bom, e eu assisti ela inteira de uma vez, tá? E é por isso que eu estou aqui num sábado para contar para vocês como é essa segunda temporada. Bom, faz um tempo que eu já venho batendo uma tecla que é o seguinte: para você revisitar obras e para você voltar a personagens, a histórias que a gente tem guardados lá na memória como personagens e histórias interessantes, o básico que você precisa ter é uma boa história. Inclusive, se vocês assistiram o último Esquema Novo, esse Esquema Novo caseiro que está aí no ar, vocês viram que eu falei isso, a gente falou isso durante o programa sobre Blade Runner. Será que valeu a pena revisitar o Blade Runner? Será que existia uma história para ser contada? Bom, corta e vai para Stranger Things. Stranger Things foi uma série que, quando apareceu no ano passado, né, 2016, ela causou um impacto justamente porque ela tinha uma boa história para contar, não era nenhuma novidade, tá? A história não era nenhuma novidade. Aliás, a série toda era uma espécie de colagem de boas referências da década de 80 e ela deixava isso muito explícito em determinadas passagens, em personagens, em trilha sonora, em vários aspectos, né? Quando ela apareceu, o impacto que ela causou foi exatamente esse, de fazer uma boa colagem unida a uma boa história, né? E ela causou. Esse impacto foi tão forte, foi tão vigoroso, que ela se tornou um dos produtos mais assistidos da própria Netflix. Niki traz a gente para 2017 e a segunda temporada. É óbvio que eu entendo que um sucesso como Stranger Things cause uma segunda temporada. Né? A gente sabe que é assim que as coisas funcionam, a gente sabe que, principalmente nesse mundo de binge-watching das séries, em que você maratona, né? Vê 8, 10 episódios de uma vez só. Esse binge-watching que a Netflix praticamente criou, de colocar todos os episódios disponíveis, faz com que você maratone, como eu fiz, para você não ficar por fora, né? Porque daqui a 2 dias todo mundo vai ter assistido, todo mundo vai ter comentado e você vai ficar por fora, se você não assistir. Então, o que acontece? Eu entendo, né, voltando, eu entendo que toda essa estética criada pela Netflix suscite continuações, ainda mais quando são continuações que vêm de séries vitoriosas como Stranger Things. Mas a pergunta que eu fiz inicial continua no ar. Será que valeu a pena? Será que existia uma boa história para ser contada? A resposta é mais ou menos. A resposta é mais ou menos, porque é o seguinte. A segunda temporada, e atenção, agora pode ser que eu dê alguns spoilers sobre a série. Então é recomendável que a partir desse momento você só assista esse vídeo se você tiver assistido a série inteira, os 8, 9 episódios. A segunda temporada, ela, como todas as críticas que já saíram, né, pré-exibição, ela é uma temporada mais sombria, né? A primeira temporada, digamos que a primeira temporada era mais ensolarada e essa segunda temporada é mais dark. Os personagens, na segunda temporada a gente tinha, inclusive dá pra perceber isso até na própria estética, tá? Nas próprias cores da temporada. Essa temporada tem uma tonalidade um pouco mais sombria mesmo. Na primeira temporada a gente tinha a novidade, né, que era toda a estética que eu já falei e a apresentação dos personagens. Quem são aqueles personagens? Quem é aquele grupo de garotos? Do que eles gostam? Qual a relação entre eles, né? E tinha todo o arco lá da Eleven,
quem é a Eleven, o que ela está fazendo ali naquela indústria, o que aqueles cientistas fazem. Tinha tudo isso. Isso contribuiu para que a série fosse bem sucedida, porque todas essas histórias, todos esses arcos eram muito bem contados. Nessa segunda temporada a gente não tem isso, porque as histórias já foram contadas, a gente já sabe quem são os personagens, e aí corta para um ano depois da primeira temporada. A história passada quase que exatamente um ano depois dos acontecimentos da primeira temporada. Os meninos, agora quase adolescentes, né? Adolescentes, estão de volta à sua rotina. O Will, que é o menino que ficou desaparecido, agora ele faz um tratamento psiquiátrico com uma espécie de acompanhamento para entender o que aconteceu com ele, etc, etc. Os meninos estão de volta na escola, os casais estão de volta. Enfim, a vida retomou a sua normalidade. Entretanto, um novo inimigo aparece por aí. E esse é um dos grandes problemas da segunda temporada. Na primeira temporada a gente tinha o Demogorgon, que era aquele monstro, o inimigo era o Demogorgon, mas não era só o Demogorgon, era o mundo invertido também. A gente teve todo aquele momento de descobrir o que era o mundo invertido, e essa história de duas dimensões, né, trabalhar sempre com duas dimensões, isso é uma coisa que me fascina muito. Tem uma série que eu assistia, não sei se você se lembra, chamada Fringe, que trabalhava com essa coisa de segunda, terceira dimensão e tal. Era bem legal por isso. Então, um dos grandes problemas dessa segunda temporada é que essa coisa do mundo invertido ficou meio que em segundo plano, né? E o vilão, eu não vou dizer que o vilão é menos assustador, porque eles constroem ele de uma forma assustadora, assim. Mas sabe quando falta algo? Ficou faltando alguma coisa para aquele vilão ser realmente assustador. Até porque o vilão, aqui eu posso dizer, né, um monstro, ele não aparece. O monstro propriamente dito, ele está na cabeça do Will. A gente não vê o monstro propriamente dito. A gente vê partes dele, que são aqueles Demodogs, né, que os meninos apelidam ele. Os Demodogs, acho que é isso mesmo, Demodogs. E a gente vê os Demodogs e eles acabam sendo os vilões, né? Eles acabam sendo os vilões. Então, assim, eu vou te falar que me soou um pouco forçação de barra. Me soou um pouco mais do mesmo. E é essa expressão mais do mesmo que a gente tem que ter em mente para entender toda essa temporada. Porque todos os arcos acabam sendo mais do mesmo. Então a gente tem o arco dos meninos ali, que agora voltaram ao colégio e estão vivendo novas aventuras no colégio, e de repente se deparam com mais um grande vilão, monstro, para poder combater. E o Will é sempre o menino que é o catalisador da história toda. A gente tem o arco lá do casalzinho, a gente tem o arco lá da indústria, que agora tem um outro cientista, né, que é um personagem do Paul Reiser. E talvez a única coisa que realmente seja diferente seja o arco da Eleven. O arco da Eleven é o seguinte, ela agora tá maior, ela mora com o xerife, enfim, tem toda a história que vocês vão ver, ele encontra ela tá perdida no meio da floresta, ele encontra, leva ela para casa, e um ano depois ela continua morando com ele, na verdade numa cabana afastada, sem poder sair de casa. E isso revolta ela um pouco. Então o arco da Eleven, ela parte dessa revolta e ela quer encontrar sua mãe. Ela descobre que a mãe dela tá viva, ela quer encontrar sua mãe. E ela encontra também, e esse é um arco que para mim não fez o menor sentido, ela encontra também uma outra criança das experiências lá, a Number 8, né? Se ela é Eleven, a outra é a 8. Ela encontra uma outra criança, agora adolescente também, que conviveu com ela na época, em Chicago. Ela vai até Chicago, acaba descobrindo ela lá, por meios que vocês vão entender, e juntas elas começam a aprontar mil confusões, vamos dizer assim, depois vocês assistem esse pedaço. Mas esse arco da personagem, da 8, pra mim não fez o menor sentido. Eu acho ele completamente dispensável. Talvez seja um arco até para ter um episódio a mais, não sei, porque esse é um grande problema de séries, que é uma tecla que eu venho batendo também. A necessidade de você fazer, de você fazer tudo em série.
né? De você ter que fazer 8 episódios, 9 episódios. De novo, eu entendo que para Netflix isso é o negócio dela, mas não tem tanta necessidade, né? Quase todas as séries que a gente vê na Netflix ou fora dela, daria para fazer com menos episódios. Enfim, talvez isso ficou na minha cabeça. Esse arco dela não fez o menor sentido para mim. Então, assim, dizer que a segunda temporada de Stranger Things é ruim, não é ruim. Não é ruim porque você acaba sendo levado por aquela história e você quer entender o que aconteceu, você quer que eles vençam aquele vilão e tal. Mas dizer que dramaticamente trouxe alguma novidade? Não trouxe novidade. Aí você vai dizer, mas a primeira também não trazia novidade, era uma colagem de referências dos anos 80, mas essa era a novidade. A grande novidade era a colagem de referências dos anos 80, que até eles deixavam isso muito explícito na primeira temporada, agora nem tanto. Você tem uma outra referência ali de caça-fantasmas, né? Os meninos vão fantasiar no Halloween de caça-fantasmas, uma coisa ou outra, mas coisas explícitas. Na primeira temporada tinha muita coisa implícita, né? Desde as fontes utilizadas na abertura Stranger Things, até coisas que os personagens falam, né? Os meninos jogando Dungeons and Dragons e por aí vai. Então esse tipo de referência não está presente mais nessa segunda temporada. Então, voltando, eu acho que assim, não é uma segunda temporada ruim, né? Mas mas digamos que não passou no teste, né? Não passou no teste. Na música a gente fala isso muito, né? Que o segundo disco é o teste, a prova de fogo do artista, pra gente entender se ele realmente tem algo a dizer além daquela estreia maravilhosa, né? Stranger Things está mais ou menos nessa. A gente teve a estreia maravilhosa na primeira temporada, e a segunda temporada não disse a que veio. Quem sabe, a gente já sabe que a série está renovada, vai ter a próxima temporada, quem sabe na terceira eles encontrem uma história realmente diferente para ser contada, que fuja do lugar comum, que fuja que os personagens mudem de comportamento, que os personagens evoluam, né? Que os personagens evoluam, porque a verdade é que os personagens não evoluíram, né? Com exceção da Eleven, tá? Os personagens não evoluíram e continuaram na mesma toada e vamos combater o inimigo da mesma maneira de sempre. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui. Bom, falta falar sobre o elenco. O elenco tá bem, como sempre. O destaque, claro, é para Millie Bobby Brown, que é a Eleven, né? E esqueci o nome dele, Gaten Matarazzo, né? Que é o gordinho que tem a língua travada, né? As novidades são a entrada do Sean Astin, que esse sim é uma referência à década de 80, né? Sean Astin, que era um dos meninos do Goonies, né? Agora é o Bob, que é meio que um nerd que trabalha na Radio Shack, que tem um papel até bem fundamental nessa segunda temporada, eu não vou dizer aqui tudo, né? E os irmãos Billy e Max, né? A Max é uma menina que acaba entrando pro grupo dos 4 dos meninos, e o Billy é o irmão desajustado dela. E tem o Dr. Owens, que é o personagem do Paul Reiser, que é o cientista da vez. Então, se você está procurando alguma coisa para ver nesse final de semana, quer sentar em frente à televisão com a sua pipoca e passar aí 8 horas assistindo uma série, pode assistir sim Stranger Things segunda temporada, que você não vai se decepcionar. Não de todo, né? Se você comparar com a primeira temporada, você sim vai ficar um pouco decepcionado. Mas ela por si só não chega a decepcionar, ok? Então esse foi mais um videocast Esquema Novo, falando aqui sobre Stranger Things, e a gente volta a qualquer momento, a qualquer hora, em edição extraordinária. Até lá.